Apesar de toda a nossa tecnologia, a humanidade ainda é espiritual e moralmente primitiva. Olá, amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Kardec era racista, Chico apoiou a ditadura, Edivaldo é fascista. E daí? Isso os desmerece de alguma forma? Isso, de alguma forma, desmerece o Espiritismo? Vamos conversar sobre isso. Madre Teresa de Calcutá apoiava ditadores e tratava mal os que ajudava. Gandhi era racista e misógino. E Buda não aceitava a igualdade entre homens e mulheres. O que isso quer dizer? Vejam que todos esses que foram citados, mesmo os grandes mestres, eles tinham seus defeitos. Eles não eram perfeitos. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós somos seres humanos imperfeitos e temos o nosso lado escuro. Todos nós temos nosso lado obscuro. Todos nós somos imperfeitos. O simples fato, sem exceção, de estarmos encarnados neste mundo e neste planeta é um sinal de inferioridade. É um sinal que ainda estamos nos primórdios da nossa infância espiritual. É um sinal que nós ainda somos muito ignorantes e temos muito que aprender e que evoluir. Todos nós. Não devemos criar expectativas com relação a ninguém. O simples fato de um espírito encarnar na Terra prova sua inferioridade espiritual e moral, pois um corpo animal e primitivo é incompatível com o espírito superior. Assim como nós, pela nossa evolução, o nosso espírito é incompatível para encarnar em um corpo de um cachorro, por exemplo, que está em um nível evolutivo inferior, assim também os espíritos superiores estão muito evoluídos em relação a nós. Então, seria complicado para eles reencarnar em um corpo animal e primitivo como o nosso. E eles não precisam disso. Vamos conversar mais a respeito. Um espírito superior sequer tem um perispírito, que é o elo entre o espírito e o corpo físico. Ou seja, um espírito superior nem perispírito ele tem. O perispírito é o elo semimaterial que liga o espírito à matéria ou ao corpo físico. Eles não têm isso. Nenhum espírito puro jamais encarnou no planeta. O simples fato de encarnar faria com que esse espírito fosse influenciado pela matéria e pelos instintos. Seria o mesmo que um espírito humano encarnar em um verme, um castigo terrível e inútil. Um espírito puro é incompatível com um corpo animal, um corpo material. Então, não há possibilidade disso. E como eu já afirmei anteriormente, ele não precisa disso para atuar no planeta. Vamos explicar o porquê. Mas, se um espírito não admite que seu espiritismo não admite que um espírito reencarne em um corpo de um cachorro ou outro animal, pois o homem mais evoluído da mesma forma, não seria lógico que um ser iluminado encarnasse em um corpo animal, mesmo que humano. Já falamos sobre isso anteriormente. A diferença evolutiva entre um ser humano e um espírito puro é muito maior do que a diferença evolutiva entre nós e os outros animais da Terra. Em termos evolutivos, apesar do nosso imenso ego,
estamos quase que infinitamente mais perto dos micróbios que dos anjos. Então, em termos evolutivos, a nossa evolução está mais próxima da evolução de um micróbio do que de um anjo. Infinitamente maior. Para que possamos ver a diferença evolutiva. E olha que entre um micróbio e o nosso estado atual de evolução já se passaram bilhões de anos. Por que um espírito puro precisaria encarnar em um corpo animal? Você pode utilizar um espírito já encarnado e, através da mediunidade, repassar a sua mensagem ou atuar no mundo físico. Ou seja, se o espírito puro pode, através da mediunidade, atuar no mundo físico, por que ele se daria o trabalho de reencarnar? Não faz sentido. Não é mesmo? Diante disso tudo, percebem o absurdo de exigir que os médiuns sejam espíritos evoluídos e iluminados? Então, se os espíritos puros não reencarnam, se todos nós estamos em um mesmo nível evolutivo, não faz sentido exigir dos médiuns que eles sejam puros e serem espíritos superiores. Não faz nenhum sentido. Eles estão no mesmo barco que nós. Eles estão na mesma faixa evolutiva. É isso que temos que entender. O médium, o pastor, o bispo, o pai de santo, o presidente de centro espírita, o padre, todos estamos no mesmo nível, estamos no mesmo barco. Ninguém é superior a ninguém. Nenhum de nós é um espírito evoluído. Se fosse, não estaria aqui. Isso não faz sentido exigir dos médicos, né? Pois mediunidade é um fenômeno físico que, segundo os espiritualistas, ocorre através da glândula pineal, não exigindo a mediunidade e perfeição espiritual e moral para ser exercida. Qualquer um pode ser médium, que tem essa capacidade, qualquer um que tem essa capacidade física desenvolvida. O órgão responsável pela mediunidade, pela capacidade mediúnica, é a glândula pineal, segundo a espiritualidade, ou os espiritualistas. Todos nós temos uma. Todos nós somos médiuns, e nem em maior ou menor grau. E nenhum de nós é um espírito superior. Caso a mediunidade fosse sinal de evolução, todos nós seríamos espíritos evoluídos, já que todos nós somos médiuns em maior ou menor grau. É o que já foi dito. Os médiuns não são espíritos iluminados. Os espíritos que se comunicam com eles também não são perfeitos. Estão apenas em um nível superior ao nosso. São irmãos de uma classe mais adiantada que a nossa, que vêm por solidariedade nos ajudar e por já terem passado pelas mesmas experiências que estamos passando. Então, os espíritos que se comunicam com os médiuns, apesar das mensagens sublimes, das mensagens mostrando um nível moral e espiritual superior ao nosso, também eles são espíritos ainda imperfeitos, só que um pouco mais evoluídos. Eles também não sabem tudo. Se você lhes perguntar quem é Deus, como é Deus, onde está Deus, eles não sabem. Eles não sabem tudo, eles sabem apenas um pouquinho a mais que nós. É como se nós fôssemos um aluno do ensino fundamental conversando com alguém, com outro aluno que estivesse terminando o segundo grau. São pessoas. Têm defeitos, têm qualidades. O que está no segundo grau apenas está um pouquinho mais adiantado. Todos nós que estamos encarnados, estamos na infância espiritual. Somos todos imperfeitos, sem exceção. Portanto, não devemos exigir dos outros a perfeição que não possuímos. Se somos todos iguais, se somos todos imperfeitos, por que exigir dos outros
as qualidades que nós não temos. Isso é hipocrisia. Ok? E ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês pela participação no canal. Peço a Deus que ilumine a todos nós, que nos dê paz, saúde, prosperidade, tolerância, amor e equilíbrio. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, pessoal!